Interlocutores de Flávio Dino acreditam que ele concorde com Moraes. É óbvio. Isso você não precisa nem ter fonte para saber. Além disso, ao menos outros 2 ministros relativizam a decisão. Para eles, não se trata de uma violação à liberdade de imprensa, já que, segundo esses magistrados, o autor das reportagens não seria um jornalista profissional, mas apenas um blogueiro interessado em perseguir Dino, movido por interesses escusos. Agora eu paro e digo para vocês. Ele pode ser um marceneiro. Ele pode ser lixeiro, ele pode ser médico, ele pode nem ter um blog, ele tem direito a criticar qualquer autoridade pública. Isso é democracia. Nós estamos vivendo um momento orwelliano, requintado, porque Gramsci teorizou muito bem, na metade do século passado, métodos para você formar mentalidades. E uma das coisas que tanto Gramsci preconizava na destruição de conceitos, quanto os nazistas aplicaram no Terceiro Reich, foi o esvaziamento do significado de palavras. Quando estes senhores, quando o Alexandre de Moraes fala em democracia, ele não está falando em nada. Porque democracia é poder criticar qualquer autoridade pública ou qualquer pessoa que esteja envolvida com uma coisa pública. Não quer ser criticado, isso já disse o próprio Moraes, parece que numa encarnação passada, não, mas foi há alguns anos, antes dele ser ministro. Não quer ser criticado, não vai para a vida pública. Mas, no meu sentir, a cadeira do poder tem uma piroca de 29 centímetros que você sente e não quer sair mais. Não importa se ele é blogueiro ou jornalista, ou médico ou lixeiro, ele tem todo o direito de criticar. E outra, o próprio STF tirou a obrigatoriedade da faculdade de jornalismo para ser jornalista. Então não vem agora alguém representando o STF falar uma barbaridade dessa. O STF decide que não precisa de faculdade de jornalismo para ser jornalista. Agora vem falar em blogueiro? Ah, faça-me o favor, crie vergonha nessa sua cara. E crie vergonha primeiro, não falando com a imprensa, porque a lei proíbe. E se isso aqui fosse uma democracia, os senhores estariam abaixo da lei, não montados nela fazendo ipiu e ipiei. Entre os críticos, estão falando do STF ainda, e os apoiadores, nenhum ministro do Supremo comentou publicamente. Graças a Deus, pelo menos isso. Aliás, temos também aqui a ONG Transparência Internacional. A Transparência Internacional criticou a decisão de Moraes, citando blindagem e pavimentação de uma escala autoritária do STF ao tratar sobre o assunto. Aspas para a Transparência Internacional. Os poderes excepcionais, autoconcedidos do STF, há muito deixaram de ter como alvo conspiradores reais em circunstâncias extraordinárias de ameaça institucional. Passaram a servir sistematicamente à blindagem de ministros contra o escrutínio público e investigações, a retaliação contra whistleblowers e, por vezes, até a vendetas pessoais. A jurisdição universal normalizada no STF, particularmente em Moraes, sustentada em inquéritos genéricos e infindáveis, tornou-se vetor permanente de autoritarismo e abuso de poder. O bonapartismo de Moraes e a complacência de seus pares pavimentam o caminho para a escalada autoritária. Dão razão a quem despreza a razão.
O enfraquecimento institucional do Supremo será consequência não dos seus críticos, mas da incapacidade dos seus membros de se submeterem aos limites que a Constituição impõe a todos os poderes da República. Fecho aspas. A Transparência Internacional está falando aqui uma coisa que eu falo desde a Jovem Pan. Desde que eu trabalhava na extinta Tupi, quando me diziam: tem-se que respeitar as instituições. Eu dizia de volta: criticar é respeitar a instituição, porque é no sentido de salvar, já que as pessoas que estão invadindo a instituição, no caso do STF, que eu chamo de MSTF, porque tal qual o MST, onde vagabundos ocupam terras que não lhes pertencem, nós temos 10 senhores, com exceções, 3, mas não vou falar o nome, que são invasores. Eles invadiram o STF, é claro, com a anuência, com a complacência do presidente da República e do Senado, dessa casa de tolerância que é o Senado, a Casa das Cafetinas, né, que é a Câmara Maior, e a Câmara Menor é a Casa das Deputinhas. Com a complacência deles, deu-se o que deu. A instituição está tomada, sequestrada por esses senhores. Então, sempre disse isso desde a Tupi. Eu critico a instituição, não a instituição, eu critico quem faz mal à instituição. E agora estão percebendo. Porque atingiu o antigo quarto poder, essa que é a verdade. A imprensa, na minha infância, era conhecida como quarto poder. E no Brasil, o quarto poder era reconhecidamente o Roberto Marinho. Agora, não se perde todo o poder. O jornalismo não vai ficar calado. Mas demorou em acordar, e a Transparência Internacional faz muito bem em deixar isso claro. A escalada autoritária no Brasil não é por conta do bolsonarismo. A escalada autoritária no Brasil não é por conta nem do narcotráfico, nem das milícias. A escalada autoritária no Brasil está se dando através dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Aí você acha, bom, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai fazer alguma coisa. Porque, afinal de contas, o Edson Fachin, para quem não sabe, é um desses únicos casos que tem legitimidade constitucional para ocupar o cargo. Porque o notável saber jurídico, ele tem critérios objetivos. Boa formação, titulação acadêmica, livros publicados, artigos, docência, citação doutrinária em decisões judiciais, e o Fachin tinha tudo isso quando ele foi indicado. E o presidente do Supremo tem muito poder. O presidente do Supremo, ele tem mecanismos dentro do regimento interno do STF, inclusive para derrubar uma decisão como essa. Mas, tristemente, lamentavelmente, ao abrir hoje a sessão do STF, o presidente da corte, o Edson Fachin, ele prestou solidariedade ao Flávio Dino e acrescentou que a apuração de eventuais crimes deve se concentrar nas condutas investigadas e jamais na atividade jornalística. Vamos ouvir, porque não dá para entender. Olha a merda. A presidência do Supremo Tribunal Federal, em nome deste tribunal, manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas com rigor.
A Secretaria de Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal colaborará com as autoridades públicas para a plena elucidação dos fatos e pela responsabilização, inclusive penal, de quem tiver praticado crimes. O Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição, com o respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo de fonte. Ao longo dos anos, a jurisprudência da Suprema Corte realçou, como não poderia deixar de ser feito sob a égide da Constituição de 1988, a primazia que esses direitos têm dentro do arcabouço legal. A jurisprudência do tribunal permanecerá íntegra e vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário, e seus ministros não têm se afastado e não se afastarão do compromisso com esses direitos. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se, e certamente vai dirigir-se, à conduta que constitua objeto da investigação, jamais a atividade jornalística legítima exercida no cumprimento de sua função constitucional. A presidência tem a convicção de que a força do tribunal reside em sua colegialidade, a melhor expressão de solidariedade a seus membros, seja confirmando decisões monocráticas, seja deliberando sobre o destino e a duração das investigações. E a presidência adotará as providências regimentais cabíveis para que essas deliberações ocorram com a brevidade que a matéria exige. Ao ministro Flávio Dino e seus familiares, o nosso abraço solidário. Apregou para julgamento o feito. Pergunta para mim, responde para mim, Alemão. O STF legalizou a maconha para o Fachin poder fumar? Não, porque isso para mim é discurso de maconhado. Primeiro, ele está numa brisa ali. E fala a palavra porque é verdade. Falando merda. Não posso dizer que ele falou merda. Porque a merda tem um nobre potencial e papel na agricultura. Ela fertiliza o solo. E o discurso do Fachin é uma das coisas mais esdrúxulas, vazias, hipócritas, mentirosas, indecentes, pornográficas que eu já ouvi na minha vida. E tudo isso num tom pacífico. Veja que semioticamente ele mente passando a impressão de ter razão. Mas um juiz, e ministro é juiz, não basta dizer que cumpre a Constituição, tem que demonstrar. E como se demonstra? Decidindo conforme está escrito. Maktub. Como se respeita a liberdade jornalística violando o sigilo da fonte? Tem que concentrar-se na conduta. A conduta foi uma matéria de blog, de um jornalista, que foi publicada no blog porque ele não trabalhava em jornal nenhum. Tem que prestar atenção na conduta, não na atividade jornalística. A atividade jornalística é uma conduta. Toda atividade é uma conduta. Dizer ele agiu é dizer ele se conduziu.
ele teve determinada conduta. E não é a primeira vez que o Alexandre de Moraes, o Mussolini da Moca, viola o sigilo da fonte. O debut de Alexandre de Moraes foi em 2023, quando a CNN, com exclusividade, passou imagens do 8 de janeiro, imagens que mostravam o G. Dias que virou música do Roberto Carlos. Nunca mais você ouviu falar de mim. Que mostrava o Dino, que mostrava a Glaze. Mas o que... Não, essa é a Maria do Rosário. O que aconteceu aqui no Paraná, isso não aconteceu. Que mostrava um monte de gente que não foi ouvida na investigação. Como apareceu essa imagem? Porque essa imagem que a CNN mostrou para o Brasil, ela é a prova de que não houve respeito ao devido processo legal na investigação, porque houve o rompimento da cadeia de custódia, já que pessoas presentes no evento, e não estou dizendo que elas têm envolvimento, mas como estavam lá, deviam prestar depoimento. E se não prestaram, foi quebrada a cadeia de custódia, invalidando assim toda a investigação. E é claro que era para essa imagem nunca ter vazado. Porque se isso fosse um país minimamente sério, se o Supremo tivesse uma maioria de ministros com vergonha na cara, porque uma pessoa formada em direito, uma pessoa que aceita ser julgador dos problemas alheios, tem que ter a consciência de que tudo deve ser conforme a lei. E o sujeito que sabe disso e não se opõe a isso devendo fazê-lo, não tem vergonha na cara, porque eu teria vergonha. Que tacet videtur. Quem cala, consente. Mas isso, vocês vão falar que eu me contradiz porque os outros ministros não podem se manifestar. De fato, não podem. Mas quem poderia? O presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele não consentiu por calar-se. Ele consentiu subscrevendo. Edson Fachin tomou para si o autoritarismo, a conduta inconstitucional, ilegal, antijurídica, vulgar, indecente, pornográfica de Alexandre de Moraes. Ele avocou para si. Avocou para si. E tem mais. É tão mentiroso o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal que de Supremo só tem a placa na porta do prédio, porque a supremacia do Supremo está no notável saber jurídico e na vergonha na cara jurídica da aplicação do Estado de Direito, da conservação do Estado de Direito na aplicação do direito. Só há supremacia no Supremo quando nós temos senhores com notável saber jurídico que sabem analisar com maestria e reconhecimento de todos os seus pares as questões complexas do direito. Sempre foi assim. E, por incrível que pareça, a época de ouro do Supremo Tribunal Federal foi a época do regime de 1964.